Então, Gênesis no capítulo 1, no verso 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Nós vamos ficar por aqui nesse começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está fazendo 50 anos que o homem pisou na lua, não é? Esse ano. Esse assunto está sendo bem falado. E você sabia que quando o homem pisou na lua, eles leram essa passagem? Isso é verdade. Foi televisionado para o mundo inteiro. Quando eles pisaram na lua e eles viram a terra nascer, eles ficaram tão impactados com aquela cena que eles leram Gênesis 1, do verso 1 ao 10, na lua. Que coisa tremenda, né? Eles ficaram impressionados com a grandeza de Deus ali. E aqui, queridos, quando fala no princípio Deus criou os céus e a terra, essa palavra céus é uma palavra hebraica que é shamayim. Shamayim, um dos significados de shamayim é universo. Amém? Então, no princípio, Deus criou o universo. Leilane, você vai levar a gente para onde hoje? Fica comigo que a gente vai chegar num lugar. Eu fiquei, meu Deus do céu. Senhor, de novo esses assuntos, Pai. Esses assuntos de novo. Amém? Fernanda foi usada por Deus ali, porque até ali eu estava pensando, Senhor, dá tempo de mudar a pregação, Pai, pode mudar. Mas eu creio que o Senhor tem nos inclinado, nos levado a tratar de alguns assuntos, de alguns temas que costumeiramente a gente não trata aqui, tá certo? Então, essa palavra no hebraico é universo. Então, no princípio, quer dizer, Deus criou o universo e a terra. Não se sabe quanto tempo levou de Gênesis 1 para Gênesis 2, tá certo? Na verdade, a gente não sabe quanto tempo levou, não é, de um capítulo até de um versículo para o outro, até porque essa expressão dia, ela significa também no hebraico um período longo de tempo, certo? A gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas enfim, eu quero que você fique comigo. Leilane, o que é que você quer trazer para a gente nessa passagem? Por muitos anos, todos os livros da antiguidade, até cerca de 100 anos atrás, diziam que o universo não tinha tido nenhum início, certo? O universo ele não começou, ele sempre existiu. Tá? Então, essa informação é importante. Então, desde a antiguidade até cerca de 100 anos atrás, qualquer livro que você procurasse ia trazer essa informação. Olha, o universo ele sempre existiu. Ninguém criou o universo. O universo não teve um começo. Essa ideia era amplamente aceita pela ciência. Durante cerca de 33 séculos, essa ideia foi aceita pela ciência. E a ideia de que o universo teve um início era tão esdrúxula, ela era vista de uma forma como algo de gente ignorante. Certo? Essa ideia de que o universo teve um início. Só que teve um livro escrito cerca de 1.400 anos antes de Cristo, escrito por Moisés, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém. Esse livro é o livro de Gênesis, ele foi escrito cerca de 14 séculos antes de Cristo. Não é que os fatos relatados nele ocorreram nesse período, mas o relato feito por Moisés foi feito nesse período, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. E ali Moisés, já debaixo de uma inspiração divina, ele fala: no princípio Deus criou o universo e a terra. Ou seja, olha, a terra, o universo teve um começo. Isso era rebatido pelos cientistas. Há cerca de 100 anos, no século passado, depois de muitos estudos, os cientistas eles começam a se deparar com a ideia de que o universo teve um início. E eles começam a estudar, a procurar, a buscar, e as evidências começam a mostrar para ele de forma clara que o universo teve um começo. Eles dão o nome desse começo de Big Bang, uma grande explosão, certo? Alguns crentes acham que o Big Bang se opõe à Bíblia. O Big Bang confirma coisas que estão na Bíblia.
Se você for estudar direitinho sobre isso, certo? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas eles dão esse nome de Big Bang e eles chegam a essa conclusão. O universo teve um começo, realmente. Um começo abrupto, um começo do nada. Houve esse começo para o universo, né? Einstein confirma isso. E hoje isso é uma coisa já selada na ciência, que o universo teve um início. Agora, eles se deparam com um problema, queridos, principalmente para um cientista que é ateu. Existe uma lei na ciência chamada lei da causalidade, que tudo que teve um início tem que ter uma causa. Certo? Tudo que teve um início tem que ter uma causa, ou um causador. Nada que teve um início, ele não teve algo que causou aquilo. Então, enquanto a ideia de que o universo sempre existiu, estava tranquilo. O universo sempre existiu, Deus não existe, a Bíblia é mentirosa. Mas a partir do momento em que, não temos para onde correr, teve um começo. E aí eles se deparam. Se teve um começo, teve uma causa. Ou um causador. Agora, quando eles descobriram que o universo ele teve um começo, eles descobriram que antes de o universo existir, não havia tempo. Fica comigo, porque isso é tão poderoso. Não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria, não havia leis naturais, não havia leis da física, não havia nada. Quando o universo surge, tudo isso que você entende como tempo, como espaço, como matéria, passa a existir também junto com o universo. Certo? Então eles dizem, a causa primeira, que é como eles chamam o causador do universo, a causa primeira tem algumas características. A causa primeira, ela é autoexistente. Ela existe por si só, ninguém criou, ela sempre existiu, ela é autoexistente. Ela não precisa de ninguém para existir. Vai pegando. Tá certo? Isso eu não estou trazendo argumento religioso, não. Estou trazendo argumento científico. Tá certo? Eles tiveram que reconhecer isso. A causa primeira, ela é pessoal. Não pedaço de nada que criou o universo. A causa primeira ela é pessoal, porque coisas impessoais não tomam decisões. E a causa primeira decidiu, eu quero criar o universo. Eu quero criar a terra. Eu quero criar o homem. Eu quero criar todas essas coisas. A causa primeira decidiu. Então é uma força pessoal e não impessoal. A causa primeira é atemporal, não espacial e não material. Sabe o que significa isso, queridos? A causa primeira não está sujeita a limites de tempo, de espaço ou de matéria. Porque essa causa que criou o tempo, o espaço e a matéria. Então, não está sujeita a nenhum desses tipos de limite. Eu não sei se você lembra de uma passagem da Bíblia que fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu não sei se você lembra de uma passagem da Bíblia que dizem que 5 pães alimentam uma multidão de 5.000 pessoas, porque Deus não está limitado à matéria. Aleluia, eu quero que você esteja pegando isso. A causa primeira não está limitada a tempo, não está limitada a matéria, não está limitada a espaço, está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive lá onde você não consegue ir, ele já está lá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar falando de algumas características, queridos. É ilimitado, é infinito. A causa primeira é supremamente inteligente para planejar o universo com uma incrível precisão. O universo é perfeito. O universo é perfeito. Você fica impressionado quando você começa a estudar um pouquinho, queridos,
como tudo funciona tão bem, como tudo é tão preciso, é supremamente inteligente. E a causa primeira, queridos, ela é inimaginavelmente. Sabe uma coisa inimaginável? Que você não consegue imaginar? Ela é inimaginavelmente poderosa para conseguir criar o universo do nada. E essas características, queridos, elas são exatamente as características do Deus da Bíblia. Aleluia! Essas características, queridos, dessa causa primeira, elas batem exatamente com as características do nosso Deus. E aí, um astrônomo não cristão muito famoso chamado Robert Jastrow, ele afirmou o seguinte em seu livro, presta atenção, ele não é cristão, ele é agnóstico, e ele falou assim: agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo. Os elementos essenciais presentes tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis são os mesmos. A cadeia de fatos que culminou com o homem começou repentinamente num momento preciso no tempo, num flash de luz e energia. Os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, porque provaram, isso é ele falando, provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente, num ato de criação, ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, todo planeta, toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural é agora um fato cientificamente comprovado. O que ele está dizendo? Olha, é um fato cientificamente comprovado que tudo foi criado por uma força sobrenatural, que tem essas características, amados, e essas características todas batem com as características do nosso Deus, do nosso Pai, do Criador do universo, do Criador de todas as coisas. Isso que eles chamam de causa primeira, queridos. Nós sabemos que é o nosso Deus. Amém? Então, amados, a verdadeira ciência, ela sempre vai terminar apontando para Deus. Porque é um conhecimento. Então, se eles forem verdadeiros, se eles forem sinceros, vai acabar apontando para a veracidade da palavra. Amém? Como a gente ministrou naquele dia. Agora, vai comigo lá em João. Se você não estava aqui na última ministração minha, você pode assistir lá no Facebook. A gente tratou de assuntos bem interessantes também. João, no capítulo 1. Aleluia. Fica comigo, tá bom? Que a gente vai chegar num lugar, já está chegando. João, no capítulo 1, no verso 1. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas, diga, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Glória a Deus. Aqui está falando sobre Jesus, falando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo que estava desde um princípio. Amém? Ele estava com Deus e ele era Deus. Lá em Colossenses, vamos comigo, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, no verso 15. Colossenses 1, no verso 15, fala assim: ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Então aqui a Bíblia nos relatando um pouco sobre essa criação, sobre esse Criador que já existia antes de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem tudo subsiste. Agora eu quero que você vá comigo lá em Salmos 19, no verso 1. Salmos 19, no verso 1. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Essa palavra céus é aquela mesma palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Então, aqui está dizendo que o universo declara a glória de Deus. Essa palavra glória é do hebraico kabod, e significa a grandeza de Deus, a abundância de Deus, a riqueza de Deus. Amém? Então, olha o que a Bíblia está falando. O universo declara a grandeza de Deus. O universo declara a glória de Deus. O universo declara o poder de Deus. O universo declara a abundância de Deus, a riqueza de Deus. O universo fala sobre isso. Queridos, como eu falei, o universo ele é impressionante. Ele é grandioso, ele é perfeitamente planejado, ele é perfeitamente calculado. Qualquer variação pequena poderia causar um grande desastre. Tudo perfeitamente planejado, queridos, tudo perfeitamente controlado. Aleluia! Então, não há como você começar a ouvir, a ler sobre o universo e você não ficar impactado com a grandeza de Deus. Então é isso que o salmista está dizendo. Olha, o universo declara a glória de Deus. O universo declara a grandeza de Deus. O universo declara o poder de Deus. E aí, queridos, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, só para você ter uma pequena noção da grandeza do universo. Só na nossa galáxia existem 100 bilhões de estrelas. Na nossa galáxia. No universo inteiro, existem estrelas quase na quantidade de toda a areia das praias do mundo inteiro. Presta atenção. No universo inteiro, a quantidade de estrelas que existem no universo inteiro, ela é quase o mesmo número da quantidade de grão de areia. Já contou o grão de areia? Nem dali da praia, lá em Ilhéus você contou. Quanto mais das praias do mundo inteiro, não é? Você pega ali a quantidade de grãos de areia das praias do mundo inteiro e vai dar a quantidade de estrelas que existem no universo. Só que tem um detalhe. A distância de uma estrela para outra é de 50 trilhões de quilômetros. Você não consegue nem imaginar uma coisa como essa. Por mais que você se esforce, a sua mente não consegue nem imaginar algo grande como isso. Porque imaginar uma quantidade de estrelas da quantidade de grão de areia já é difícil. Aí você pega essa quantidade e você imagina a distância de uma estrela para outra, 50 trilhões de quilômetros. Amados, só para você ter uma ideia. Um ônibus espacial, ele anda a 28.800 quilômetros por hora. É muito, né? Pensa aí, 28.800 quilômetros por hora dá 8 quilômetros por segundo. Isso significa que em 1 minuto você chegava em Salvador.
Tem como trazer um ônibus espacial desse, botar aqui na... Sérgio ia gostar, nem seu carro, né, Sérgio? Então, em 1 minuto, você chega em Salvador em um ônibus espacial. Porque eles conseguem andar a 28.800 quilômetros por hora. Só que eles, com essa velocidade, para ir de uma estrela para outra, eles passariam 200 mil anos. É uma coisa que nunca ninguém vai conseguir fazer. Por mais que se invista nessa questão espacial. Nunca vai conseguir, porque com essa velocidade, eles só conseguem 200 mil anos passar de uma estrela para outra. Isso é para você ter uma noção, amados, da grandeza que é o universo. Agora, o universo é tão grande, mas alguém criou o universo. Criou o universo falando, queridos. E sustenta toda essa estrutura até hoje. E muito bem sustentado, graças a Deus, é por isso que a gente está aqui. E muito bem controlado, graças a Deus, é por isso que a gente está aqui. Então, queridos, nessa noite, Deus trouxe você aqui para ampliar a sua visão acerca do seu Deus. Porque se o universo é grande assim, amados, oh, meu querido, ele é muito maior. Aleluia! Aleluia! Se o universo é grande assim, queridos, quão poderoso é aquele que o criou? Quão poderoso é aquele que o sustenta? Aleluia! Vamos comigo lá em Isaías. Isaías no capítulo 40. Aleluia! Esse é o Pai. É exatamente isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que é bem o seu Pai. É esse aí. Aleluia! Oh, glória! Isaías 40, no verso 25, o profeta Isaías, eu creio que ele teve um vislumbre, e ele ali começa a falar, sendo boca de Deus. E ele diz em Isaías 40, no verso 25, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. É isso que a gente está fazendo nessa noite. A gente está olhando um pouquinho para as alturas. Deus está dizendo, ergam os olhos e olhem para as alturas. E ele diz, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Aleluia, é muito forte. A todas chama pelo nome, meu Deus. Das estrelas, amados, quanto mais seu nome, não é? Então, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? No verso 27, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. É o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. E a sua sabedoria é insondável. Queridos, assim como o povo de Israel, muitas vezes a gente está desse jeito. Oh, o Senhor não se interessa pela minha situação. A minha situação é grande demais. A minha situação está escondida dos olhos do Senhor. É muito grande, é muito difícil. Essa doença que eu estou enfrentando, essa situação financeira que eu estou enfrentando, esse problema que eu estou enfrentando, isso é muito grande. E Jacó, o povo de Israel, fazia esses questionamentos e o profeta Isaías fala, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Aleluia. E é isso, queridos, que o Senhor diz para nós nessa noite. Meu amado, não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa a situação que você esteja enfrentando, não se esqueça, o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, o seu poder é eterno, a sua sabedoria é insondável, não há problema grande demais que Ele não consiga resolver, não há situação grande demais que Ele não consiga, queridos, interferir, que Ele não consiga intervir. Aleluia! Então é isso que o profeta fala, olha para as alturas. Olha para as alturas. O apóstolo Paulo, ele fala que toda a criação revela quem Deus é. Então, quando você começa a olhar, queridos, para as coisas que Deus fez, você começa a ter uma noção da grandeza do seu Deus, do quão grande Ele é, de que Ele não tem limitação de tempo, Ele não tem limitação de espaço, Ele não tem limitação de matéria, Ele não tem qualquer limitação. Deus, Ele só é limitado pela sua palavra e por sua fé. Então, meu amado, não limite Deus. Não limite o agir de Deus. O Deus a quem nós servimos, Ele é grandioso, Ele é inimaginavelmente poderoso, de uma forma que você não consegue imaginar. Então, amados, pensa aí no problema que você vem enfrentando. Pensa na situação que parece ser difícil. Agora lembra sobre a grandeza do Deus a quem você serve. Esse problema é nada para o Senhor. Queridos, Ele tem o universo sob controle. Quanto mais amados a sua vida, quanto mais essa situação. Aleluia. Aleluia. Vamos comigo lá em Marcos. Marcos no capítulo 8. Marcos no capítulo 8, no verso 1. Diz assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Seus para casa com fome vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomado 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Jesus estava bem preocupado. Você percebeu como Jesus estava preocupado? Você sentiu a preocupação de Jesus quando disseram assim: Jesus, só tem 7 pães. Você percebeu como ele ficou assim? Preocupado, agitado, nervoso? Não. Queridos, agiu na maior naturalidade. São 7 pães que tem aqui, dá aqui para mim. Rendeu graças, né? Nem fez muito estardalhaço. Rendeu graças e começou a distribuir. Sabe por quê, queridos? Porque ele tinha consciência de quem ele era. Eu sou aquele que criei todas as coisas. Eu existo antes de que o haja existisse. Eu já existia. Aleluia! Aleluia! Né? Igual aquela música de Kemuel: desde o princípio, Deus Criador, bem antes de o tempo existir.
Ele já era, ao seu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho dá. Tremenda essa música. Tô querendo pro grupo de louvor pegar, já pedi a Diogo. Ele vai pegar em nome de Jesus. Canção de Kemuel, depois você pode ouvir. Ela fala exatamente sobre isso. Eu imagino Jesus, amados. Eu estava na criação. Por meio de mim, todas as coisas foram criadas. Eu não, sabe, tempo, espaço, matéria. Não tenho limitação material. Jesus pegou aquilo ali, mesmo como homem aqui na terra, mas ele sabia que ele estava ligado a Deus. E ele rende graça. E aqueles 7 pães conseguem, queridos, sobrenaturalmente alimentar uma multidão. E aí Jesus continua, não é? Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e entregou aos seus discípulos para que servissem. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmatuna. Então você percebe, queridos, que aqui aconteceu um grande milagre. 7 pães alimentaram a multidão de 4.000 pessoas. Amém? Então Jesus, nessa situação, ele deu uma pequena amostra da grandeza de Deus. Uma pequena amostra da grandeza desse Deus que é ilimitado. Amém? E aqui, nós vemos no verso 14, acontece uma situação com os fariseus e Jesus começa a conversar com seus discípulos. Os discípulos verso 14, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Queridos, eu estou quase terminando essa ministração. Mas eu quero terminar com essa pergunta de Jesus. Vocês ainda não entendem? Vocês ainda estão preocupados com pão? Vocês ainda estão sem dormir porque a conta está sem pagar? Vocês ainda estão preocupados com aquele relatório médico? Vocês ainda não entenderam? Diante de tudo que eu já fiz, diante de tudo que eu já fiz para demonstrar o meu poder, o quanto eu sou ilimitado, vocês ainda não percebem? Amados, nessa noite o Senhor está nos convidando a olhar para as alturas. Por isso que Deus sempre proibiu o homem: não façam para mim imagem de escultura. Porque vocês vão olhar para isso e vocês vão me limitar a isso. Olhem para as alturas. Você não consegue ver onde o universo começa, onde termina. É infinitamente grande. Deus é maior do que isso. O Deus a quem você serve, o Deus que escolheu te criar, o Deus que escolheu morrer por você, o Deus que escolheu fazer de você o seu filho, Ele
é maior do que isso. Ele existe antes do tempo existir. Então ele não conhece limitação de tempo. Leilane, é impossível que isso aconteça em uma semana. Quem disse? Leilane, isso demoraria anos para acontecer. Deus pode fazer acontecer em um dia. Queridos, Deus trouxe você aqui para esticar a sua mente, para esticar a sua mentalidade, para você ter pelo menos uma consciência do quão grande Ele é, do quão ilimitado Ele é. Um dia para Ele é como 1000 anos é como um dia. Ele não conhece limitação de tempo. Aquilo que iria durar 10 anos, Ele pode fazer em uma semana. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Ele não conhece limitação de espaço. Onde você não consegue ir, Ele pode ir. Com quem você não consegue falar, Ele pode falar. Aleluia! Onde você não consegue chegar, Ele consegue chegar. A Bíblia fala que Ele tem na mão dele os corações dos príncipes, os corações de reis, os corações de autoridades. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Ele é ilimitado. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo fala: o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir cada uma das suas necessidades. Ele não disse: o meu Deus, segundo o seu salário. Ah, mas eu só ganho um salário mínimo. Mas onde está escrito na Bíblia que vai ser o meu Deus segundo o seu salário? Aleluia. Aleluia. Leilane, você está dizendo para eu sair por aí fazendo besteira, comprando o que eu não devo? Não. Eu estou dizendo para você crer que você tem um Deus, um Pai ilimitado. Que faz chegar na sua mão sem você precisar nem ir na loja. Aleluia. Não é, Iris? Oh, glória! O que eu quero que você faça, meu amado, não é sair por aí fazendo loucura, não. É começar a crer em um Deus ilimitado, que também é o seu Pai. Aleluia! Oh, glória, então Ele não está limitado ao seu contra-cheque para te suprir. Ele não está limitado a nada. Ele quer que você creia na palavra dele. Ele quer que você fale a palavra dele. Ele quer que você declare a palavra dele. Ele quer que você chame à existência aquilo que já está aqui, aquilo que ele já te prometeu. Aleluia! Oh, glória! Quando você começa a entender, queridos, a grandeza da sua fonte, a grandeza da sua fonte, você não vai ficar preocupado com determinadas questões. Aleluia! Você não precisa falar com ninguém. Você não precisa ficar chorando para ninguém. Você só fala com seu pai. Aleluia! Você só fala com seu pai e ele faz chegar. Essa semana, queridos, uma pessoa chegou para mim e me deu um envelope de R$1.000. Eu não estava com cara de choro. Eu não estava com cara triste. Eu tinha orado, queridos, colocado minhas necessidades diante do Senhor, sabendo que Ele é aquele que supre cada uma das minhas necessidades, segundo as gloriosas riquezas dEle. Sabe, queridos, e Deus tem tratado isso comigo. Deus tem tratado dessas coisas comigo. E eu tenho pedido: Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento.
para que nós possamos compreender a sua grandeza, porque às vezes nós limitamos demais o nosso Deus. Às vezes nós limitamos demais o nosso Deus. Às vezes qualquer situação que chega, a gente já se desespera e acha que Deus não pode resolver aquilo, amados. Ele é tão maior do que isso. Ele é tão inimaginavelmente poderoso, amados. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, quando você tem essa consciência, você não fica preocupado, você não fica temeroso, você não fica amedrontado, você não é mais escravo do medo, como nós cantamos. Você tem consciência de que você é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Se Ele controla todo o universo dessa forma, quanto mais Ele consegue resolver, queridos, a sua vida. Aleluia. Quando você entende isso, queridos, a grandeza da sua fonte, você não tem medo de doença. Você não tem medo de enfermidade. Sabe qual é o nosso problema no meio do povo de Deus? A gente confia mais no médico do que em Deus. E médico é homem igual a mim e você. Médico é homem igual a mim e você. Eles são limitados. Eles estudaram. Eles têm conhecimento. Mas eles são apenas instrumentos que Deus usa. Medicamentos são apenas instrumentos que Deus pode usar. Mas quando você entende que a fonte real da cura é Ele, tudo fica mais fácil. Quando você entende, queridos, que a fonte real da cura é Ele, você não tem medo, amados, de nenhuma dor, de nada. Você, obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou as minhas enfermidades. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Esses dias, queridos, eu dei um jeito na coluna, que eu pensei que eu não ia conseguir andar. Eu respirava e doía, respirava e doía. E eu tinha um compromisso, eu falei, amor, ora por mim. Ele pôs as mãos e ele orou por mim. Ele falou, amor, você quer que eu te leve ao médico? Eu falei, não, pode deixar. 5 minutos depois eu levantei, ainda sentindo dor. Não sei porque que eu estou falando isso aqui, mas eu creio que existem pessoas precisando ouvir. Levantei ainda sentindo dor, mas eu cria, eu sabia que através da imposição de mãos, um poder inimaginável havia sido liberado para o meu corpo. E queridos, eu saí dali crendo, obrigada, Pai, porque o teu poder está operando no meu corpo e eu sou curada. Mas o remédio também tem um tempo para agir. Por que não exercer fé e crer nesse poder maior do universo operando no seu corpo? Aleluia, queridos. 2 horas depois, mais ou menos, estava sentindo mais nada. Sabe, queridos, eu trouxe só esse exemplo, mas só para mostrar para você, queridos, que tudo fica mais fácil quando você compreende quem é a sua fonte. A grandeza da sua fonte. Ele é a nossa fonte de cura, Ele é a sua fonte de paz, Ele é a sua fonte de alegria, Ele é a sua fonte de provisão, Ele é a sua fonte de milagres, Ele é a sua fonte, e essa fonte é ilimitada. Amém? Então, queridos, será que vocês não entendem? Diga, eu estou entendendo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus perguntou, será que vocês não entendem? E eu creio que nessa noite, queridos, nós estamos começando a entender. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é autoexistente, é infinito, é ilimitado. É atemporal, não tem limites de espaço. É inimaginavelmente poderoso. É supremamente inteligente. Esse é o nosso Deus, que também é o seu Pai. Se Ele for por você, meu amado, quem será contra você? Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia.
O grupo de louvor pode subir. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Você pode fechar os seus olhos nessa hora. Oh, glória. Aleluia. Pai, nós te rendemos graça, Senhor. Obrigada, Deus, por tua palavra, que a cada dia nos revela mais quem tu és. Lá em Gênesis fala que no princípio o Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou o universo e a terra. Todas as coisas criadas foram feitas por intermédio do Senhor. Oh, Senhor, e quão grande é a tua criação. Quão grande é a tua criação. Olhamos para os céus, olhamos para o firmamento, olhamos para as estrelas, para toda a criação e podemos, Senhor, ter um vislumbre do teu poder. Como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, inimaginavelmente poderoso, Senhor. E Pai, essa mesma Bíblia que nos relata sobre a sua grandeza, que nos relata sobre o seu poder, sobre como o Senhor é ilimitado. Essa Bíblia também nos informa que nós fomos feitos teus filhos. Oh, Pai, muito obrigada, porque hoje nós somos teus filhos. Em Cristo Jesus, nos foi dado o direito de ser feitos filhos de Deus. Filhos do Deus Altíssimo, filhos do Criador do Universo, filhos do Criador de todas as coisas, filhos daquele que sustenta tudo com as suas mãos. Oh, Senhor, e nós podemos descansar, sabendo que o Senhor também é aquele que sustenta as nossas vidas. Oh, Pai, se o Senhor sustenta esse universo, quanto mais as nossas vidas. Oh, Senhor, e nós nessa noite oramos para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós possamos compreender a tua grandeza, o quão grande o Senhor é. O quão ilimitado o Senhor é. Oh, Senhor, não queremos mais perder a nossa paz por causa de pão. Não queremos mais perder a nossa paz por causa de qualquer situação, por causa de qualquer problema ou circunstâncias. Não, Senhor, nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo nessa noite quão grande o Senhor é. Oh, o Senhor não tem limitação de tempo. O Senhor não tem limitação de tempo. Oh, nós não limitaremos o Senhor. O Senhor não tem limitação de espaço. O Senhor não tem limitação de matéria. O Senhor não tem limitação de recursos. Oh, os céus declaram a sua glória. O universo declara a sua riqueza. O universo declara a sua abundância. O universo declara que o Senhor é um Deus abundante. Que o Senhor é um Deus ilimitado. Que o Senhor é um Deus mais do que suficiente. Oh, é isso que o universo declara. O Senhor é grande. O Senhor é grande. O Senhor é grande. Oh, o Senhor é grande. Hey, ha, 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 ha. Oh, o seu Pai é grande, meu amado. E é isso que o universo declara. Eu sou grande, eu sou mais do que suficiente para você, eu sou mais do que abundante para você. Oh, não coloque limitações, não coloque limitações no seu Pai. Olhe para as alturas, olhe para as alturas, olhe para as alturas. Hey! Quem criou todas essas coisas? Aquele que chama cada uma das estrelas pelo nome. Porventura